Bom dia, meu povo! É o seguinte, se eu fosse começar hoje na área de tecnologia da informação, pensando no ambiente de infraestrutura, para onde que eu iria, cara? Será que eu iria para redes, cloud, data center, sysadmin, security? O que eu iria realmente fazer da minha carreira se eu pudesse pegar toda a bagagem que eu tenho hoje, todo o conhecimento que eu tenho, toda a experiência de mercado e falasse, pô, você tem que recomeçar. Qual que seria o melhor caminho? E é isso que eu vou te contar aqui. Se eu fosse dar o meu pontapé inicial hoje na minha carreira, por que caminho eu iria? Onde que eu vejo uma carreira promissora? Aonde que eu vejo oportunidade no mercado e como que você vai procurar por essas oportunidades, adaptar no seu currículo e aplicar para essas oportunidades. É isso que a gente vai cobrir aqui hoje. Então vamos cair já para minha luzinha aqui, ó. Vamos entender o seguinte cenário, tá? Vamos pintar essa história aqui para você entender como funciona o mundo de infraestrutura de redes como um todo. Tudo que você tá vendo aqui na minha tela agora, tá? Esses loginhos, esses desenhinhos, isso daí é infraestrutura de redes. Não, infraestrutura, né? Não infraestrutura de redes, mas isso aqui é infraestrutura, tá? É infraestrutura que a gente usa para acessar algum serviço. Vamos pegar o exemplo aqui que a gente tem uma empresa pendurada, né, nesse backbone aqui, tá? A gente desenhou um backbone, uma operadora, alguém que está levando esse serviço. Pode ser MPLS, internet, D1, o que seja, tá? Eu tenho aqui, então, uma empresa pendurada e essa empresa, ela precisa o quê? Ela precisa acessar serviços dela que hoje está hospedado numa cloud. Hoje ele está hospedado lá numa AWS, numa Azure, numa Google Cloud. Ele está em algum lugar, tá? Primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui. Essa AWS, essa Azure, essa Google Cloud, todos eles, qualquer provedor de infraestrutura de armazenamento, ele é também nada mais nada menos do que um data center. Só que é um data center que ele tem a capacidade, né, de fazer billing, de fazer provisioning, de fazer deployment de máquinas a um clique, né? Você vai lá no dashboard, você escolhe o que você quer, faz o deploy, puff, ele vai lá, start, tá tudo automatizado, a parada funciona. E claro, isso daqui se comunicando com toda uma infraestrutura que está por trás dele. Por trás de uma AWS, por trás de uma Google Cloud, você tem o quê? Você tem um roteador, você tem um switch, você tem um roteador ali que libera as rotas novas, você tem um firewall que abre certas portas para você poder acessar aquele equipamento, você tem um switch que vai colocar esse ambiente numa VLAN, que vai colocar esse ambiente, aplicar políticas de segurança em Layer 2, você tem toda uma infraestrutura ali, tá? Beleza? Mas essa empresa aqui, então, ele quer acessar um serviço na cloud. Para essa empresa acessar esse serviço na cloud, vamos dizer que ele existia, esse cara antes, ele estava nesse data center aqui que a gente chama on-premises, né? Que nesse data center aqui que era da própria empresa. Então ele tinha esse on-premises, que era um data center da empresa, gerenciado pela própria empresa, que ele tem lá o serviço. Imagina que é um banco, né? O banco que eu trabalho aqui hoje a gente tem a nossa public cloud, a nossa private cloud e o nosso data center físico mesmo. A grande diferença aqui é que mesmo esse data center, ele sendo virtualizado, tá? Ele tendo lá serviços que virtualizam ali o ambiente dele, ele continua sendo um data center, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Sopa de letrinhas, Lucas, meu Deus, você falou que ia falar por onde você começar, é que eu quero te mostrar o cenário. Então você tem uma empresa, tá? Pensa que o seu trampo, né? O trampo que você vai exercer dentro de tecnologia da informação é para solucionar um problema, certo? Então você tem uma empresa. Essa empresa, ela tem duas soluções. Ela tem um serviço dela que está hospedado em dois lugares. Num data center físico e num data center na nuvem, cloud, public cloud, beleza? O que acontece por trás das cortinas aqui? Dentro desse data center, você tem alguns carinhas aqui dentro. Você tem um sysadmin, um cara que saca mais de Linux, né? Que consegue fazer toda a operação desses servidores, que entende mais como que a parte de servidor, Microsoft ali ou Linux está funcionando. Você tem um cara de dev aqui, um DevOps, né, que pode ser tanto cara de aplicação ou um DevOps que trabalha só com a parte de automação de processos daquele data center, tanto olhando para a parte de VRA, VRO, que é a parte de infraestrutura mesmo daquela private cloud que ele está criando, toda a parte de automação ali do data center dele, né? Então toda a parte de automação de máquinas, de serviços, do que ele vai entregar. Você tem também o cara aqui de infraestrutura de redes.
O cara que normalmente vai ser um engenheiro Cisco, né? Se for uma empresa de maior porte, ou um cara Juniper, um engenheiro mais híbrido, mas você tem um cara ali de infraestrutura de rede. Então você tem ali alguns profissionais, estou colocando 3, né? Tem mais profissionais, mas estou colocando 3 caminhos aqui para você entender que em um data center a gente teria esses 3 caminhos. Um sysadmin, você teria um DevOps e você teria um engenheiro de infraestrutura, tá? Do outro lado aqui, a gente também teria esses mesmos caras. Eu teria aqui um engenheiro de data center, um sysadmin, eu teria um DevOps e eu teria um cara de infraestrutura do mesmo cenário, tá? Do mesmo cenário. A pergunta que eu faço para você aqui é uma só. Como que a gente escolhe um ou outro? Estou começando agora, primeiro dia, cara, abri o livro aqui, pô, vou entrar na faculdade, estou perdido, vou fazer meu Enem, vou fazer o meu vestibular, ou estou me formando, fui lá, algum amigo meu, desgraçado esse amigo ali que falou para mim, ó, você tem que fazer sistemas da informação, você tem que fazer análise de sistema, né, sei lá como é que chama, você tem que fazer análise de sistemas, tem que fazer engenharia de telecomunicações, cara, alguém veio e me falou isso, mas ele te falou porque alguém falou para ele também, porque ele foi ensinado dessa maneira. E aí você pensando, falou assim, pô, às vezes eu recebo pergunta lá no Instagram, @cclucaspalma, me falando assim, Lucas, eu tô fazendo ciências da computação. Eu posso trabalhar com... eu posso ser um CCIE? não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver que você está fazendo ciência da computação e aí você pode trabalhar com qualquer uma dessas áreas que eu estou falando aqui. Não. As duas coisas, elas podem andar junto ou elas podem andar completamente separados, né? O que eu quero te dizer é que, indiferente da formação que você tem, o que vai te levar a uma dessas profissões são certificações, campo de batalha, dominar a base, ver a trajetória que a empresa procura que o funcionário tenha para ele conseguir um trabalho nessa área, né? Dá uma olhada na playlist que eu deixei aqui da certificações CCNA, CCNP e CCIE, certo? Então vamos lá. Olha o que acontece aqui nesse cenário e por que eu vou justificar minha resposta por onde eu começaria, tá? O que eu olho em comum para esses dois ambientes? Primeira coisa que eu olho em comum é que ambos os ambientes, ele requer uma infraestrutura de redes para suportar esses ambientes. Ambos ambientes. Aqui, tá? Nesse lado aqui, tá? Vamos chamar aqui de cloud, tá? Aqui na cloud, o que muda, né? Da infraestrutura de redes que eu tenho desse lado e da infraestrutura de redes que eu tenho desse lado. O que muda é que aqui vai ser virtualizado, né? O que eu quero dizer com isso é que, indiferente se o equipamento for físico, for um roteador lá, uma caixa que você olha para ela, um servidor que tem um emulador ali dentro, a infraestrutura ela sempre vai existir. Ela só vai mudar de lugar. Ela sempre vai existir. Não tem como você construir isso daqui, essa cloud, sem uma infraestrutura por trás dela. Não tem como você fazer isso daqui, em algum momento você vai cruzar com o quê? Você vai cruzar com VLANs, você vai cruzar com roteamento, você vai cruzar com BGP, você vai cruzar com SPF, em algum momento você vai cruzar. Ah, Lucas, mentira, eu não vou cruzar porque eu sou o cara lá, o nível associate, né? O nível mais iniciante lá, né? O practitioner. Sim, né? Então, provavelmente esse nível não, mas conforme você vai evoluindo na sua carreira, sim você vai cruzar com esse tipo de tecnologia, tá? Então, o que eu quero te mostrar é que ambos os lados, tanto num virtualizado quanto num físico, nós temos uma infraestrutura de redes para suportar as soluções que estão ali dentro. Se eu olhar para este cenário, saindo dessa empresa, conectando a esse backbone aqui, ó, o que aconteceu? Esse backbone. Nós temos uma infraestrutura que me levou da empresa até dentro do backbone, da empresa até dentro da cloud, da empresa até dentro do data center. Essa infraestrutura aqui é o quê? É uma infraestrutura de redes. É uma infraestrutura de redes, tá? É uma infraestrutura de redes também. Agora, se eu olhar então para o data center, para a empresa, para a cloud e para o backbone, todos eles contêm uma infraestrutura de redes. Por isso, é por esse motivo que se eu fosse começar a minha carreira hoje, fosse dar o primeiro passo inicial, eu construiria... Como que você constrói uma casa? Ó, vamos pegar uma casa aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar um espaço aqui, ó. Como você constrói uma casa? Você constrói uma casa
aqui, ó, primeiro faz o alicerce, as paredes, depois faz o telhado, ou você constrói o telhado primeiro para depois construir a casa? Você constrói a base primeiro, você constrói isso aqui primeiro, certo? Depois isso aqui, depois isso aqui, isso é a base. Agora aqui o que a gente está pensando é, para mim faz muito sentido você começar estruturando a sua base. Começar estruturando a sua base do quê? A base de infraestrutura de redes. Entender muito bem como isso aqui funciona, e não estou falando só na tecnologia Cisco, estou falando você olhando na tecnologia Cisco, você olhando na tecnologias, nos protocolos em si, né? RFC, né? RFC, é isso aqui que a gente fala. RFC porque se você aprende como que o BGP funciona, é um protocolo aberto. Se você entende o que é o BGP, você consegue aplicar o BGP nesse backbone, se aqui for Cisco, se aqui for Juniper, se aqui for Howard, se aqui for HP, o que for ali dentro você consegue aplicar a configuração do BGP, porque você sabe como o protocolo funciona. É aí que muda o jogo completamente. Você está construindo a base. Se você precisa fazer uma migração na sua carreira no futuro e falar, pô, eu vou trabalhar agora, eu vou ser um sysengineer. Na hora que você for mexer no Linux ali, você vai ter que entender de IP, você vai ter que entender de infraestrutura de redes, você vai ter que entender de MAC address, você vai ter que entender de certos conceitos que foram necessários ser construídos durante a formação dessa sua base. Agora, se você decidir mudar para DevOps, o que você vai automatizar como DevOps? Você vai automatizar processos que pode ser de infraestrutura, que consequentemente vai ter uma layer lá, tá? Um plane, né? Que a gente fala, né? Vai ter um plane ali que você tem o seu orchestration plane que está sendo alimentado por DevOps e APIs que saem dele ali, né, daquele seu orchestration plane, só que você também tem o seu management plane, o seu infrastructure plane, né, esse plane aí, essa layer que eu falo, essa linha aí que a gente mexe, é a linha que vai ter a sua própria infraestrutura. Então não tem como você automatizar algo que você não conhece. Não tem como você automatizar a construção de uma casa, fazer ela com uma seringa aqui, né, que você chapisca a parede jogando num tiro de máquina aqui, né, que vai jogar cimento, sendo que você precisa o quê? Você precisa saber como constrói uma casa, você precisa saber que vai cimento ali dentro, que aí dessa maneira você conseguiria automatizar. A mesma coisa quando você vai para o data center aqui da cloud. Quando você vai para a cloud, você vai conseguir, né? Claro, você vai conseguir fazer a sua entrada em cloud, mas você vai ver o quê? Que vai ser cobrado de você, ou vai ser ensinado durante o processo, conceitos de infraestrutura de redes, porque sem a base da infraestrutura, nada disso aqui funciona. E se você for para o mercado, você vai ver o quanto de gente do mercado passa por dificuldades na carreira, porque às vezes ele conhece disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, mas ele não sabe o que está acontecendo aqui dentro da nossa infraestrutura de redes, ou aqui dentro da nossa infraestrutura de redes, ou até mesmo dentro do cliente, na infraestrutura de redes do cliente ou na infraestrutura da cloud. E pelo fato de você não conhecer essa vertente, te traz uma dificuldade, ou o mercado se torna mais competitivo para você e você começa a ficar atrasado, né? Então, por onde eu começaria? Eu começaria por infraestrutura de redes, com certeza, porque daria uma base muito sólida para você conseguir, de repente, ramificar a sua carreira para outras áreas. Você já olhou a certificação lá, NSE4, que é a certificação de Fortinet, que quando a gente vai trabalhar bastante com security, né? O cara fala, eu quero fazer security, né? Você tem que fazer a certificação aqui, com certeza. Se você fazer essa certificação, você vai olhar aqui o quê? A base dessa certificação, pelo menos 60% a 70% é roteamento. É isso mesmo, é roteamento. 60% a 70% do blueprint, do escopo, é roteamento. Porque a base de tudo aquela solução de security é nada mais, nada menos do que infraestrutura de rede. Sem a infraestrutura, você não vai conseguir colocar o ambiente de pé.
tá? E aí você deve se perguntar, né? A gente vai falar do currículo aqui, de como que você procura as oportunidades, tá? Mas antes disso, vamos olhar o caminho, né? Que caminho que a gente começaria então, né? A gente comentou isso aqui já nas aulas do CCNA, do CCNP, do CE, então não vou explorar com detalhes, é só olhar aqui no playlist do canal que tem aqui essas informações, mas se você olhasse, o ideal seria você dar o pontapé por aqui então, né? Pega as carreiras, né? A carreira de Routing Switching. Se eu fosse começar hoje, tá? Se eu fosse começar hoje, eu sairia aqui por Enterprise e a primeira coisa que eu ia fazer não era uma faculdade, não é de repente um cursinho, não sei lá o que você estava pensando em fazer. Eu ia fazer isso aqui, ó. Eu ia estudar para o CCNA. É claro que junto com o CCNA eu também começaria uma graduação, um tecnólogo ali de 2 anos mesmo, que eu consigo fazer via EAD online, sabe, que eu vou pagar barato, porque o mercado de tecnologia, ele vai cobrar um profissional que é campo de batalha, mão na massa e certificado. É isso que ele vai cobrar. Um cara que tem todo esse conhecimento e não é certificado, ele vai ser menos valorizado, vai ter menos oportunidade. O cara que tem todo esse conhecimento, é certificado, vai ser mais valorizado, vai ter mais oportunidade. O cara que tem todo esse conhecimento, tem faculdade, mas não é certificado, ele vai ter mais dificuldade ainda. Ou se ele só tem a faculdade, não tem o conhecimento, não é certificado, aí é o pior dos cenários, né? Porque daí não vai adiantar muito para ele. Beleza? Então é por aqui que eu começaria, eu faria esse cara CCNA, ia entender ali o mercado e aí eu tomaria próximos passos que poderia ser até uma mudança. Depois disso daqui, eu poderia, cara, quero agora fazer cloud, quero agora ir para data center, quero agora ir para sysadmin, quero fazer Linux, quero fazer DevOps. Aí sim eu começaria a ramificar os caminhos, eu já mostrei isso numa outra aula aqui, beleza? Dito isso, então como que a gente faz agora para procurar essa primeira oportunidade, para a gente procurar um primeiro trabalho? Se você finaliza lá o seu CCNA, né, o que acontece? Aqui a gente está olhando no LinkedIn, no Brasil, as oportunidades, tá? O meu LinkedIn está em inglês, mas se acostume, beleza? Então, o que você faria? Na hora que você finalizou o seu CCNA ou está estudando para o CCNA, nós chamamos esse cara de Entry Level, tá? Que é o nível de entrada, tá? Nas melhores empresas elas vão chamar de Entry Level, né? É o nível de entrada no mercado, é você começando a entrar no mercado de tecnologia. E aí tem algumas funções que faz muito sentido para esse nível de entrada, tá? A primeira delas, a gente já volta aqui para falar de analista de rede, mas a primeira delas seria o quê? Seria o tal do Helpdesk, cara. A gente trabalhar aqui como Helpdesk. Helpdesk do quê? Só que Helpdesk de infraestrutura de redes. E aí a gente vai ver aqui, ó, se a gente pegar aqui o Helpdesk, né? Vamos pegar aqui alguma vaga. IT Helpdesk Analyst, na BT, já trabalhei lá, né? O que você vai ter aqui? Você vai ter qual que é o perfil desse cara, né? Qual que é a role dele. E vamos olhar nas habilidades, tá? Skills e experience, ó, demonstrar conhecimento na sua área de competência. Vamos ver aqui, ó. Understand the business driven knowledge focus network, tá? Não tem nada de interessante aqui. Problemas associados com o sistema operacional e hardwares. Construir relacionamentos com o cliente, blá, 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 blá. Habilidade para trabalhar em times, comunicação, degree de bacharel numa área e pode trabalhar nessa área aqui. Tá, não falou nada do que a gente queria ver, né? Não falou nada aqui de interessante. Vamos olhar mais um outro aqui, ó. Supervisor, não quero supervisor que a gente está começando ainda. Vamos pegar... Vamos colocar aqui analista de redes. Analista de redes. Analista de redes. Analista de redes. Analista de redes... Aqui, ó, vamos pegar analista de rede sênior ainda, hein? Vamos ver quais são as qualificações desse cara. Ó, qualificações desse cara. Experiência avançada em suporte, experiência avançada em redes,
básico de Office, sistema operacional, correio eletrônico, inglês e espanhol, tá? Então a gente viu aqui que conhecimento de rede a gente teria construído já fazendo ali o início de tudo do CCNA. Vamos pegar mais um exemplo aqui de oportunidade. Se a gente pegasse aqui, ó, essa outra vaga, Network Design, tô começando a achar que essas daqui os caras tá copiando e colando, né? Ah, não, essa aqui já melhorou, ó. Network Design. Esse cara tem que ter as seguintes experiências, ó. CCNA, Routing Switching, com esse nível de conhecimento. CCNP, o equivalente é um plus, né? Que o CCNP já seria o próximo passo. Conhecimento de MPLS, de internet, Cisco LAN, Cisco WLAN, iOS CLI e Cisco SD-WAN. Já começa a observar ali que com essa base de conhecimento, você procurando por oportunidades de analista de rede, você já estaria apto a entrar nessas oportunidades, né? Por quê? Tem oportunidade no mercado. A gente viu, tá vendo aqui, ó, 1.800 vagas, né? Analista de rede no Brasil. Vamos pegar esse outro aqui, ó, da Vivo, ó. Vivo, vamos ver o que eles pedem ali para essas qualificações, né? Analista de telecom, SVA, não vai ser o que a gente quer. Vamos pegar um outro cara aqui, ó. Layer 3 Security, pede Advanced em inglês, então não vou olhar essa daqui não, né? Vamos olhar essa aqui, ó. Analista de suporte Senior, Redes, WAN, LAN e etc. Aqui, ó, o que ele vai pedir pra gente? Ó, tem que ter o cara, tem que ter CCNA. Se tiver já é obrigatório ter CCNA, se tiver Security Fundamental, diferencial, se tiver IT diferencial, ou o Complete Network Plus, que também é uma boa estratégia aí, tá? Depois que você está construindo a base em infraestrutura, né? O que mais ele pede aqui, ó? Pra gente LAN, WAN, SD-WAN, SAN, TCP/IP, roteamento, OSPF e GRP, redes WARs, Aeronet, Routing Switch, Troubleshooting, vivência e relacionamento com operadoras, QoS, OSPF e GRP. Tudo que tá falando aqui dentro são conhecimentos que são adquiridos dentro do blueprint do próprio CCNA, né? Do próprio CCNA. Que faz o quê? Que faz você estar apto para ir para o mercado. Lucas, quer dizer que é o suficiente? Não, não é o suficiente. O que eu estou dizendo, lembra do título da aula, né? Como que eu começaria hoje, tá? Como eu começaria? Eu construiria a base de conhecimento de tudo que você está vendo aqui, que é nada mais, nada menos do que o nosso CCNA. Esse daqui seria a base de conhecimento para tudo. E logo na sequência, eu ia procurar por oportunidades de entry level. Oportunidades essas que vai te levar ao quê? Vai te levar a posições de helpdesk, porque lá no helpdesk, deixa eu desenhar isso daqui, né? Eu acho que faz sentido. Deixa eu explicar aqui como que vai funcionar essas funções de entry level, né? Vamos ligar um novo aqui, ó. Vamos pegar as posições de entry level, né? Então, entry level... Calma aí, meu povo. Aqui, ó. Entry level. Aonde que entra essas oportunidades, né? Entry level. Você tem aqui, ó, o analista de redes. Analista... Melhor do caso, calma aí, meu povo, vamos fazer diferente. Vamos fazer com esse cara aqui, que daí vai ficar mais fácil de ler, né? Então, a gente tem o entry level. Entry level, a gente tem as posições analista de rede, de suporte, ou analista de suporte, né? Suporte a redes. E aqui nós temos, nesse cara, o nível 1. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, tá? Que esse daqui seria o nosso sênior, né? Sênior e sênior. Ou seja, você vai estar aplicando, se é no entry level, para analista de suporte nível 1 e nível 2, que são as duas melhores opções. Outra atividade. Analista de redes. Analista de redes, a gente também, você vai estar procurando por qual? Cargos a nível júnior. Cargos de quem está entrando no mercado. Analista de rede júniors. Se você busca por alguma dessas oportunidades, elas vão estar diretamente relacionadas com quem tem aquele conhecimento da base. Lucas, mas eu vi lá que tinha Technical Design Authority, né?
Authority, né? Que seria o tal do TDA, TDA Design, Design de Redes. Esse cara aqui, ele é um cara que, com o nível CCNA, você já consegue alguma posição aqui dentro. Porém, é mais desafiador porque tende a pedir uma base de experiência, né? Tende a pedir que você já tenha alguma experiência no mercado para que você consiga entrar numa posição como essa. É diferente de você pegar um cara que está começando aqui, né, no primeiro nível mesmo do Help Desk. E aqui, para entender um pouco mais o que seriam essas funções, né, e qual que é a diferença entre elas, a ideia desse analista entry level, vamos colocar até aqui, ó, Help Desk, desse Help Desk é o quê? É o cara que vai estar naquele suporte, sabe? Quando o cliente tem uma falha, imagina no cenário que a gente tinha desenhado ali atrás, o cliente teve aquela empresa que estava querendo acessar um serviço no data center e querendo acessar um serviço na cloud, por algum motivo a infraestrutura deles não está chegando, ele não consegue chegar até o data center. Ele vai ligar para onde? Ele vai ligar para a operadora ou para a empresa que presta consultoria e que cuida dessa infraestrutura deles. Na hora que você atender o chamado, quem atende essa primeira ligação é um analista de Help Desk, de suporte, tá? O cara que dá suporte a redes de primeiro nível. Então, o primeiro nível é o cara que faz o contato. Opa, fala aí, beleza? Tudo bem? Ah, tá, o que aconteceu? Qual que é o número do chamado? Anota lá a informação, pum, beleza, preencheu lá a ficha todinha, tudo certo, a gente vai olhar. Ele pode fazer testes simples, que às vezes esses testes ele nem é acessando o equipamento, às vezes por um dashboard mesmo, testa um ping, valida, não está funcionando, e aí o que ele faz? Ele encapsula tudo aquilo e manda para o próximo nível. O nível 2 é o cara que recebe esse chamado do primeiro nível. Na hora que ele recebe esse chamado, ele faz o quê? Ele opera o seu troubleshooting. Pum, vai lá, começa a fazer o troubleshooting, se for necessário fala com o cliente, se não for preciso não fala com o cliente e faz um filtro para tentar entender de onde vem o problema. Então, o nível de conhecimento, você percebe que já tem um gap aí grande entre o primeiro e o segundo nível. O segundo nível, ele já tem mais o hands-on no equipamento, ele já coloca a mão na massa, ele já faz um comando, ele já faz um troubleshooting. Agora, quando o segundo nível não consegue resolver, o que ele faz? Ele manda isso para o terceiro nível. E aí o terceiro nível é o cara que vai colocar a mão na massa, que se for necessário faz uma ponte com o primeiro nível para ter o cliente numa ligação, numa call e eles fazerem o troubleshooting junto, tá? Já o quarto nível aqui, que esses dois não faz parte do entry level, né? O 1 e o 2 ainda faz parte do entry level, Help Desk, e você vai ter muita oportunidade para quem é CCNA, esses dois aqui vai pedir o CCNP ou acima, tá? O quarto nível, esse cara ele vai estar muito envolvido a design, ele vai estar muito envolvido a planejar a expansão daquele ambiente, melhorar aquele ambiente. Esse cara aqui, com certeza, já vai ter um nível CCNP ou CCIE, tá? Agora, você também tem os analistas de redes, né? Os analistas de redes, a gente poderia trazer esse cara de suporte aqui, de nível 2, para dentro de analista de rede. Por quê? A ideia do analista de rede é um cara que não vai estar tão na frente do cliente, mas um cara que vai estar recebendo a reclamação, olhando um sistema de chamado. Você vai olhar lá um Remedy, você vai olhar um Snow, você vai olhar um BMC, você vai olhar um sistema de chamado. E esse sistema de chamado vai cair para você que o cliente está com um problema XYZ. E você, sem falar com o cliente, sem interagir com o primeiro nível, sem interagir com o terceiro nível, você que está recebendo aquela informação vai trabalhar no case do cliente, tá? Como também, se a gente olhar aqui, né, pode ter um analista de rede júnior, pleno e até o sênior. Como também esses analistas de rede aqui, a gente pode estar falando de analistas / consultores, que são analistas de rede que estão dentro de clientes ou trabalham para uma integradora, uma empresa que vai lá e integra uma solução de um fabricante para um cliente. Então imagina que você é você é um banco, né? Você é um banco Bradesco aí no Brasil, você contrata com a Cisco ou com uma integradora um serviço para telefonia IP no Banco Bradesco. A integradora
fala com o distribuidor, compra o equipamento do distribuidor, vem e instala para você, faz o design desse ambiente, faz o deploy, faz a operação e faz a otimização no futuro. E quem está envolvido nessas etapas são esses caras, os analistas de rede, júnior, pleno e sênior, né? Que são os caras que vão estar fazendo esse tipo de operação. Já esse último layer aqui, que é o nosso TDA, e não são só essas opções, né? Que eu tô te dando algumas vagas que você, se eu estivesse começando no mercado hoje, eu estaria procurando por essas 3 opções, né? Que seria o helpdesk de primeiro nível, um analista de redes júnior ou um TDA, se meu nível já tivesse um pouquinho mais avançado ali na hora que eu estou iniciando. Que aí seria o cara que vai cuidar do design da rede, o design daquele ambiente para preparar aquele ambiente que vai ser entregue para uma consultoria ou que simplesmente trabalha para um cliente que está implementando esse projeto e você vai desenhar ou ajudar a desenhar aquele projeto. Galerinha, espero que tenha iluminado aí a sua mente. Isso aqui é um pouco do caminho que eu faria hoje, tá? Se eu fosse recomeçar, eu faria exatamente essa trajetória, cara. Eu iria mergulhar em infraestrutura de redes, começar pelo meu CCNA, para depois eu ramificar minha carreira, podendo ir para Sys Engineer, podendo ir para DevOps, podendo ir para Cloud, podendo ir para Data Center, ou simplesmente continuar na vertente de infraestrutura de redes, que tem um mercado muito promissor, e eu já falei muito sobre ela aqui na playlist do CCNA, do CCNP e do CCIE. Tamo junto, vejo vocês na próxima terça-feira, 7h01 da manhã, que eu vou estar ao vivo aqui pra gente dar continuidade e evoluindo com tudo. Valeu, forte abraço, fui, vamos pra cima, vamos com tudo, é nóis.